estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês uma vez mais. Estamos reunidos aqui hoje na presença do Senhor para mais uma vez estudarmos a palavra dele, para mais uma vez nos debruçarmos sobre as Escrituras, que a Bíblia diz que quando nós a examinamos, nós podemos encontrar nela a vida eterna. Por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse, ela fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é através dela que nós temos, irmãos, ao longo dos anos alcançado a nossa maturidade e servindo o nosso propósito, como aprendemos no culto de aniversário, que é trabalharmos para esperar a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero começar, como sempre começamos, com uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esses momentos que nós vamos passar aqui na tua presença, meditando na tua palavra. Pai, abra o nosso entendimento nesta noite. Senhor, eu te peço, fala conosco, fala comigo, fala com cada irmão e irmã que vai assistir agora e depois. E Senhor, que nós possamos crescer na tua presença. É o que nós juntos te pedimos, fica com a gente. No nome de Jesus, amém. Amém? Amados, hoje nós vamos continuar, amém? Aqui, a nossa série de estudos, Ruiós, alcançando a maturidade cristã. Você que está anotando aí, anota no seu caderno, a aula vai ser a aula de número 13. A aula de hoje é a aula de número 13. Pastor, nós temos um tema para a aula de hoje? Temos, nós vamos ter um tema sim, mas antes disso, pega aí, separa a tua agenda, separa teu caderno, amém? Pega a tua Bíblia, vamos juntos aprender a palavra de Deus. E já pega esse link, eu estou te dando essa liberdade, coloca no grupo da igreja, da família em Cristo, coloca no grupo de jovens, eu quero que os jovens também estudem a palavra. E se isso for importante, conhecer a Deus, estudar a palavra, compartilha também com seu irmão, com a sua irmã, com um amigo, com uma amiga, com um parente que você quer que seja alcançado. Fala, olha, na minha igreja a gente estuda a palavra junto, vamos estudar também. Compartilha também, para que a nossa sala de aula aumente. Então, eu louvo a Deus porque você está comigo na sala de aula agora. Amém? Não é mais a sua sala do seu sofá, do seu quarto, da sua cozinha. Agora estamos todos na sala de aula. Então, anota aí, hoje é dia 11/7, 11 de julho. Irmãos, já passamos da metade do ano, para a glória do Senhor. E estamos aqui para estudar a palavra dele. E aqui, irmãos, vai o tema nessa noite. Caindo do cavalo. Anota aí. Caindo do cavalo. Eu não sei se você já ouviu essa expressão ou não, mas vai ser o tema da nossa aula de hoje. Caindo do cavalo. Amém? Anotou aí? Viu essa imagem? Alguém já sabe de quem que nós vamos falar hoje? Muito bem. Se você pensou aí em Paulo, você acertou. Nós vamos falar de Paulo. Pastor, Paulo caiu do cavalo? Como é que é essa história aí? Você vai entender junto comigo. Nós vamos estudar e eu espero que o teu coração esteja aberto. Amém? Então reúne a sua família aí, os irmãos que sempre estão conosco, irmão Binho, irmã Paula, irmã Eliel, a paz, a irmã Patrícia que sempre está conosco, a irmã Bianca, a irmã Vivi, a todos vocês que estiverem conosco agora ou depois, em nome de Jesus, que Deus abençoe, amo cada um de vocês. Se tiverem alguma dúvida ou pergunta, podem colocar aqui ou lá no grupo da WhatsApp da igreja. Vamos juntos aprender a palavra de Deus.
E aí, Paulo caiu ou não caiu do cavalo? Vamos ver junto? Antes de irmos, eu quero ler um texto com os irmãos e eu mudei aqui um pouco a dinâmica da nossa Bíblia. Vamos ver se eu vou conseguir colocar a Bíblia aqui. Daqui a pouco eu vou convidar algum irmão, alguma irmã para vir me ajudar a fazer a transmissão, porque eu espero que eu consiga colocar a Bíblia aqui para vocês. Mas já vai anotando aí. Atos 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 25, amém? Então abre aí, Atos dos Apóstolos, o capítulo é o capítulo 26, o versículo é o versículo 25, amém? Quem achou, diga amém. Ó, vou dar o play aqui, vamos ver se a Bíblia vai aparecer para os nossos irmãos aí também. Ó, se estiver aparecendo aí, você dá um glória para mim saber que está aparecendo. Diz assim, anota aí. Por volta da meia-noite, e aqui a gente já vai vir saber que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Então, eu quero que você grife na sua Bíblia ou você anote no seu caderno, Paulo, amém? Pode grifar o Silas também. Você vai marcar ou anotar no seu caderno, oravam e cantavam. Pode anotar. E agora o ponto que eu quero que você entenda nessa noite. Quem estava ouvindo? Os presos. Então você pode grifar a palavra aí também, presos, porque eles que estavam ouvindo. Pastor, o que isso quer dizer? O que o senhor está querendo construir conosco? Olha só, irmãos, eu quero rapidamente explicar para você o que nós vamos meditar nessa noite. Eu quero explicar rapidamente para que você compreenda. Paulo, nesse exato momento que você está lendo comigo esta passagem, Paulo, ele estava preso. E a Bíblia relata que perto da meia-noite, ele e Silas estavam orando e cantando. Mas não foi, vem cá, Paulo, caminha comigo, vem cá, Silas, eu vou ter que colocar vocês aqui. Não. Paulo e Silas, eles estavam pregando a palavra, e aí um demônio havia possuído uma moça que as pessoas a usavam para ganhar dinheiro. As pessoas usavam essa mulher para ganhar dinheiro. Já viu as pessoas que adivinham, as pessoas que fazem essas coisas? Paulo falou, é um demônio. E aí Paulo expulsou o demônio, e aí as pessoas que a usavam denunciaram Paulo e Silas por eles terem libertado a vida daquela moça no nome de Jesus. Quando eles viram que a moça tinha ficado sã, eles quiseram prender Paulo e Silas, e prenderam. E olha só, meus irmãos, e é isso que eu quero que você entenda, não foi uma coisa simples, não foi uma coisa, vem cá, Paulo, vem cá, Silas. Não. Olha só o que vai acontecer com Paulo e com Silas, logo depois deles terem orado por esta moça. Olha, logo, você está vendo aí comigo? Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos, ou seja, tiraram a roupa de Paulo e Silas e açoitados com varas. E aí continua, depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. E olha, irmãos, não parou aí. Por isso,
o carcereiro os colocou no cárcere interno, ou seja, tinha uma cadeia em cima e eles foram para baixo, prendendo-lhes os pés no tronco. E aí vem o texto que nós lemos no início. E aí, por volta da meia-noite, depois deles terem severamente apanhado, deles estarem sem roupa, deles terem apanhado muito e ainda ter os pés amarrados no tronco e um calabouço, eles começaram a cantar. Eles começaram a cantar e eles começaram a orar. Vocês estão entendendo? Eles começaram a cantar e a orar. Meia-noite, irmãos. Depois de tudo isso ter acontecido com eles, eles começaram a orar e começaram a cantar. Tá, pastor, vamos lá, e o que isso tem a ver com caindo do cavalo? Igreja, um dos pilares que eu posso colocar dessa forma, da maturidade cristã, e eu quero que você anote isso agora, pode colocar ali um asterístico, debaixo de todas as suas anotações até aqui, ou se você não fez nenhuma, não tem problema, coloca agora um asterisco, pode colocar assim, olha, um dos pilares da maturidade cristã é abandonar o eu. É abandonar o, abre aspas, eu, fecha aspas. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Falávamos no início que cair do cavalo hoje é uma expressão que muita gente usa. Nossa, eu caí do cavalo com isso. Que ela expõe uma frustração diante de algo. Eu esperava que fosse tal coisa. Por exemplo, vou assistir o filme e eu esperava que o filme fosse bom, caí do cavalo, o filme é ruim, eu mudei, né? A minha expectativa foi mudada, né? Por exemplo, a irmã Patrícia e o irmão Danilo vão me convidar para ir ao cinema para assistir o filme lá do Superman. Vão, né? Recebo. E aí a gente chega lá, o filme, eu vou na expectativa que seja bom, mas chega lá e caí do cavalo, é ruim. Então a minha ideia, o meu pensamento, ele é frustrado com a realidade, né? Essa é a expressão. Mas sabe de onde veio essa expressão? Da Bíblia. Da Bíblia, a gente vai chegar nela daqui a pouco. Mas o que eu quero levantar com você aqui agora, o que faz dois homens, e no caso aqui Paulo, de uma forma bem clara e específica, o que faz Paulo? Apanhar por querer ajudar alguém, por ter as suas roupas todas rasgadas, ter sido colocado numa cadeia, e não somente uma cadeia comum para a época, mas num calabouço, onde não tinha banheiro, irmãos, onde eles faziam as suas necessidades e os pés estavam amarrados, ou seja, ele não conseguia se movimentar. E aí eles começam a orar e cantar, irmãos. Eu fico imaginando, será que ele... vamos lá pregar que aí vai ser uma bênção, vamos lá louvar que aí vai ser uma bênção, e de repente, Paulo podia dizer, nossa, caí do cavalo, fui preso. O que leva um homem a fazer isso? Quem que era esses homens? E aí, eu quero que você veja comigo uma coisa muito interessante. Lá em Atos, no capítulo 22, ele vai dizer, olha, eu estudei aos pés do sacerdote, o sumo sacerdote, Gamaliel. Ele vai estudar aos pés do Gamaliel, que era um fariseu, ele era um estudioso, ele era um romano, ele tinha dupla cidadania, ele era judeu e romano. Paulo era alguém gabaritado. Paulo não era uma pessoa sem conhecimento. O Paulo. E olha que interessante que eu quero pontuar com vocês aqui. Esse Paulo que está aqui cantando, meia-noite, preso por causa do evangelho, ele começou uma perseguição contra os crentes. Você sabia disso? Ele começou a perseguir os crentes. Quando lá em Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a testemunhar do amor de Deus, e começaram a falar das maravilhas de Deus, os apóstolos começaram a pregar,
e foram instituídos ali os evangelistas, os diáconos. E aí a Bíblia fala que um homem cheio do Espírito Santo, chamado Estevão, começou a pregar. O jovem Estevão, ele anunciava o evangelho, ao ponto que todo mundo se levantou para apedrejar Estevão. Depois você lê em Atos 7, são 60 versículos, onde ele resume o plano eterno de Deus, da salvação, e ele termina no versículo 60, morrendo, agradecendo a Deus e pedindo: Pai, não lhes impute esse pecado, perdoa eles. E a Bíblia diz que o Espírito Santo permitiu que ele visse o céu se abrindo. Só que, sabe o que acontece? Olha só, eu quero que você veja aí, ó. Nisso tudo, olha só, Saulo, que é Paulo, concordou inteiramente com a morte de Estevão, e uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos da região da Judéia e da Samaria. Olha só, irmãos, alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja de casa em casa. Ele arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. E aí a gente começa a ver agora, a partir do versículo 5 e 6, uma outra história. Mas você conseguiu entender que Paulo, até esse momento, no capítulo 8 e 9, ele estava perseguindo os crentes. Ele arrastava os crentes para matar os crentes. Ele queria acabar com os cristãos. Ele tinha seus pensamentos, suas convicções, a sua base de fé. Ele não era um indouto, ele não era alguém sem conhecimento. Assim como você, assim como eu, nós não temos as nossas manias, os nossos jeitos. Talvez não como Paulo, de sair arrastando e matando as pessoas aqui, no caso os cristãos, mas nós temos. Mas aconteceu algo na vida desse homem. O mesmo que estava aqui no capítulo 8, que você viu comigo perseguindo, que consentiu na morte de Estevão, que lá no capítulo 16 estava preso, apanhando nu, junto com as necessidades lá embaixo, lá, feliz. Pastor, o que aconteceu? E aí entra, irmãos, o tema da nossa ministração hoje. Anota aí agora. Atos capítulo 9, anota aí, você vai ler comigo a partir do versículo 1, Atos capítulo 9, versículo 1, Atos 9, 1, igreja, lembra? Paulo tinha os seus pensamentos, ele era uma pessoa, tipo, eu sou assim, eu tenho conhecimento, eu tenho estudo, eu sei quem eu sou nessa terra. Muitas vezes eu e você somos assim, não somos? Quando vimos uma palavra que nos confronta, não, mas isso aí que o pastor está falando não tem nada a ver. Não, isso aí que minha mãe, o meu pai, o que meu filho, isso aí, não, eu sei o que eu sou e está todo mundo errado. E aí, se caso eu ou outro líder fala uma palavra que te confronta, ou até mesmo a Bíblia, você lendo e fala, não, isso aqui está meio errado, não é assim. Paulo e Saulo, ele era assim também. E olha só, eu quero que você leia comigo agora. Atos 9, a partir do versículo 1. Abriu aí? Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores, olha, irmãos, do caminho. E esse caminho aí, ó, não sei se você está vendo aí na sua Bíblia, está com C maiúsculo, está falando de Jesus. Está falando de Jesus, o caminho. Porque eles já entendiam que eles estavam trilhando algo novo, mas isso vai ficar para outro estudo, vai ficar para a semana que vem.
homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Irmãos, aqui está o tema do nosso estudo de hoje. Aquele perseguidor, aquele cara que matava os crentes, aqueles do caminho, aquele homem que queria que os seguidores de Jesus fossem exterminados. De repente, enquanto ele estava indo para Damasco para perseguir, para matar mais cristãos, ele teve um encontro com Cristo Jesus. E a partir desse momento, Paulo nunca mais foi o mesmo. Irmãos, a partir desse momento, Paulo nunca mais foi a mesma pessoa, porque ele encontrou Jesus. Então, volta na nossa analogia. Ele estava indo com o pensamento, com uma ideia firmada no coração dele, mas quando ele chegou ali e indo para Damasco, e ele encontrou Jesus, pá! Todos os planos de Paulo foram frustrados. Todos os planos de Paulo foram frustrados. Irmãos, você vai ler, depois eu te encorajo a ler o capítulo 9, e você vai ver que Paulo é apresentado a Jesus. Um dos nossos irmãos ora por Paulo, e aí a vida de Paulo ministerial começa a partir do momento que ele teve o encontro com Cristo. Paulo não é firmado mais nos pensamentos dele, Paulo não é firmado mais em quem ele é, no conhecimento racional desse mundo. Paulo não é mais levado pela ânsia de perseguir os cristãos, Paulo não é mais motivado pelos seus desejos. A partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, a partir do momento que ele encontrou Jesus, a vida dele começou a fluir somente, unicamente por Jesus. E a partir daquele dia, meus irmãos, nós estamos aqui hoje estudando e lendo, porque ele entregou a vida dele para Cristo. Porque se Paulo depois daquele dia não começasse a estudar e conhecer a Cristo e percorrer as cidades para evangelizar, onde estaria a carta de Éfeso? Onde estariam as cartas a Timóteo? Onde estariam as cartas de Corinto para a igreja? Sabe, irmãos, onde estaria a carta de Filipenses? Tudo porque um homem encontrou a Cristo e abandonou a sua velha natureza. E você pode colocar no que você anotou, no eu ali, coloca uma setinha, coloca ali, velha natureza. Irmãos, eu vou orar para que você caia do cavalo no seu orgulho, você caia do cavalo com as suas mágoas, você caia do cavalo com as suas ideologias e se proste, se renda a Cristo. Eu preciso só te dizer uma coisa. Eu não sei se você reparou, mas depois a gente pode ler novamente. Faça a leitura novamente de Atos 9, do 1 a 8. Paulo não caiu do cavalo, tá, irmãos? Não tem cavalo. Não tem. Paulo provavelmente podia ter uns cavalos ali, mas a Bíblia em nenhum momento diz que ele viu uma luz, ele viu Jesus e caiu do cavalo. Não, a Bíblia diz que ele estava a caminho do Damasco, junto com outras pessoas, para perseguir os cristãos, e aí ele se deparou com uma luz muito forte, e aí ele se prostrou e ouviu Jesus falando com ele.
Mas Paulo, em nenhum texto das Escrituras, nem em Atos 9, nem em Atos 22, quando ele repete essa história, essa narrativa de novo, ele diz que caiu do cavalo. Então, se algum dia você ouvir um pregador dizer, Paulo caiu do cavalo, e até o ditado de hoje que muita gente usa, nossa, eu fui até lugar e caí do cavalo, não tem cavalo na história, acabou o cavalo. Amém? Guarda isso no seu coração, não tem cavalo. Mas isso não vai mudar a nossa fé, amém, irmãos? O importante é que Paulo se prostrou diante de Jesus. E isso levou, por ele ter tido um encontro com Jesus, isso levou Paulo a cantar lá na frente, preso. Isso levou Paulo a apanhar lá na frente. Isso levou Paulo a sentir dor. Isso levou Paulo a estar amarrado com seus pés, mas glorificando a Deus. Então, meus irmãos, eu quero que nós a amadureçamos hoje. Eu quero que esta aula fique como um marco na sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós passamos por situações como a de Paulo. Muitas vezes estamos servindo a Deus aqui na igreja, mas chega lá em casa, passamos por uma situação onde nos sentimos numa prisão. E aí nós temos uma escolha: murmurar ou orar. Mas você não vai decidir isso nesse momento, sabe por quê? Porque se você não tiver visto Jesus e não tiver ter um encontro, se você não tiver tido um encontro com Ele antes, você não vai conseguir ter naquele momento. Por isso eu te encorajo a ter esse encontro com Ele agora, a buscar a presença dEle. Pastor, como eu suporto as dificuldades, como eu passo pelas aflições desta vida, pelos problemas? É tendo um encontro com Cristo. Paulo vai dizer no final do livro de Atos: eu não pude ser infiel, eu não pude ir contra a visão que eu tive. Sabe que visão que ele teve? É Jesus. E isso fez Paulo passar por tudo isso. Isso deu forças a Paulo, porque ele sabia que Cristo estava com ele. Irmão e irmã, Cristo está conosco, você entende isso? O Criador do universo está com a gente. Lembra disso. Abandona o seu eu, sua velha natureza, seu orgulho e se prostra a Jesus. Jesus é o Senhor. Quais conceitos você e eu ainda temos carregado? Mesmo estando dentro da igreja, você não é um lobo solitário, você não vive sozinho, nós estamos em comunhão. Compartilha as suas dificuldades, vamos orar juntos. Compartilhe as suas bênçãos para que a fé das pessoas seja edificadas. Testemunhe. Quais conceitos nós ainda estamos carregando aqui, que muitas vezes matam os nossos irmãos? Se prostre diante de Deus hoje, irmão. E eu vou terminar lendo com você um texto na segunda carta que Paulo, depois de ter tido esse encontro com Cristo a caminho do Damasco, escreveu a Corinto. Então, 2 Coríntios, o capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Abra comigo, hein? Quem está entendendo, diga amém. 2 Coríntios, capítulo 1. Espero que vocês... os irmãos estão vendo a Bíblia, glória a Deus. Olha só, irmãos. A irmã Patrícia compartilhou esse texto. E ela disse que Deus falou muito com ela, muitas e muitas e muitas vezes. E eu vou compartilhar com você também. O Paulo, irmãos, que viu Jesus. 2 Coríntios 1:4. Olha só, irmãos. Olha só o que a Bíblia nos ensina. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar os outros quando eles passarem por aflições. Sabe, irmãos, Deus vai nos capacitar em nossas aflições,
Porque quando passarmos por isso, Ele vai nos usar para encorajar outros irmãos. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Olha só, tendo firme esperança de que assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados, oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. E olha como é que ele vai terminar o versículo 9. De fato, esperávamos morrer, mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, Paulo vai dizer que tudo que ele estava enfrentando, tudo que ele estava vivendo desde o dia que ele teve o encontro com Cristo, estava servindo para moldar e forjar o caráter de Cristo nele, para encorajar ele, para que ele fosse o motivo do encorajamento dos irmãos. E tudo isso levou ele a não confiar nele, não confiar nas forças dele, mas confiar unicamente em Deus. Ele fala: eu fui esmagado além daquilo que eu podia suportar. Talvez você ainda esteja sentindo assim, talvez você fale: Deus, eu não sei. Vamos aprender a confiar nele, irmãos. Está sendo achatado. Deus está além da minha força, mas eu vou aprender a confiar no Senhor. Irmãos, independente da situação, vamos nos prostrar diante de Deus. Saiba que tudo que você está vivendo está formando o caráter de Cristo em você. Então vamos olhar para Jesus e nos prostrar em nome de Jesus diante dele. Amém? Eu espero que essa palavra alcance o seu coração. Eu vou colocar um louvor, eu espero que o louvor vá até o final, mas eu preciso que você entenda. Vamos louvar ao Senhor tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Vamos louvar ao Senhor se tudo estiver bem ou quando tudo não estiver, porque em tudo, irmãos, Ele vai ser glorificado, em tudo Ele vai estar conosco. E nós vamos aprender a confiar nele, em nome de Jesus. E, assim como Paulo estava lá com Silas, nós vamos estar juntos. Você não está sozinho. Eu vou estar aí com você, a Vivi, todos nós, a família em Cristo. A gente vai continuar caminhando junto em direção ao céu, irmãos, servindo o reino de Deus, até que Ele venha nos buscar. Amém? Posso fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esses momentos. Obrigado, Pai, por essa noite de estudo. Senhor, o Senhor sabe das aflições que temos passado, das dificuldades que enfrentamos, das dores que vivemos. Mas entregamos tudo nas suas mãos. Pai, porque sabemos, Deus, que o Senhor vai nos encorajar, vai ser a nossa força, e nós um dia encorajaremos e falaremos do seu amor e como o Senhor é fiel aos nossos outros irmãos. Assim como Paulo teve a vida dele transformada, Pai, por ele ter tido um encontro com o Senhor. Pai, nós queremos também ter a nossa mentalidade transformada. Se há algum pensamento, conceito e hábito, Papai querido, que fere os nossos irmãos e que nos impede de te contemplar, hoje nós caímos do cavalo, nos prostramos em terra, porque queremos te ver, Jesus. Pai, ajuda os meus irmãos que hoje estão se sentindo pressionados e esmagados, seja, Pai, por uma perseguição, seja por uma enfermidade, seja por um problema. Pai, que nós possamos juntos aprender a confiar em Ti. Essa é a oração que eu faço juntamente com todos os meus irmãos em nome de Jesus. Amém? Amados, eu vou colocar esse louvor e a hora que a live terminar e ficar salva, eu vou colocar lá no grupo da igreja e eu quero que você escreva: Pai, eu te louvarei. Pai, eu te louvarei.
Amém? Você vai entender. Eu espero que o louvor toque também. Tamo junto até o céu, família. Amo vocês. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar. Confio em ti. Vai em mim descansar. Confio em ti. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Que eu te fiz. E quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. E se chorarem, Confio em ti. e se te machucarem, Confio em ti. lembrarás das promessas que eu te fiz. Que eu te fiz. Quando for o impossível, Clamarás a mim. clamarás a Clamarás a mim. mim. Lembrarás que sou teu pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Oh, Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei.
noite. Sem